agora é hora de acelerar por aqui. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cautabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Acelerando no mundo da Fórmula 1 a 1h10 deste sábado, dia 18 de agosto. Semana que vem a Fórmula 1 está de volta na pista fantástica. A principal delas, a maior delas, o templo da Fórmula 1, na minha opinião, Spa-Francorchamps. Na verdade, haverá Spa-Francorchamps e Monza depois, os dois templos da Fórmula 1. Comigo aqui na ponta da linha está a comentarista de Fórmula 1 aqui do Grupo Bandeirantes de Rádio, a Alessandra Alves. Tudo bom, Alê? Oi, Bernardo. Tudo bom e com vocês? Tudo ótimo, tudo bem, Alê, tudo bem. Ainda meio chocado com essa notícia do meio de semana da saída do Fernando Alonso da Fórmula 1 ao final da temporada. Que coisa, hein, Alessandra? Eu li uma definição que eu achei interessante, que a imprensa espanhola teve nessa semana o seu 1º de maio de 94. É um pouco de exagero, porque foi a data da morte do Ayrton Senna, mas de fato ficou todo mundo triste. Não foi uma notícia inesperada. Há alguns dias o Fernando Alonso usou as redes sociais para dizer que no dia 14 ele ia fazer um anúncio. Aí começou um monte de especulação, será que ele vai sair? Será que ele vai anunciar que vai para outra equipe? Aí até algumas brincadeiras, né? Como ele também é dono de uma marca, sócio de uma marca de roupas, falaram, no mínimo ele vai anunciar a coleção outono e inverno também, que não fosse algo tão importante. Mas aí veio aquele vídeo emocionado, né, emocionante, falando sobre a trajetória dele na Fórmula 1, de alguma forma se despedindo. Não era uma coisa muito assintosa, muito direta, mas dava para entender que ele estava dando adeus para a categoria. E logo na sequência, o tweet, né, a comunicação da McLaren dizendo que Fernando Alonso não vai correr na Fórmula 1 em 2019. Eu fiquei bem chateada, porque acho que a gente já falou algumas vezes aqui do Alonso. Eu nunca escondi que eu acho que ele é um dos grandes pilotos de todos os tempos, não só dessa geração. Eu acho que dessa geração, acho que é evidente que ele está no mesmo nível, se não até um pouco acima de Hamilton e Sebastian Vettel, mas um grande piloto, um piloto que chegou batendo recordes. A gente tem que lembrar que o Fernando Alonso, quando foi campeão em 2005, bateu o recorde de mais jovem piloto a ser campeão da Fórmula 1, que até então pertencia a Emerson Fittipaldi, né? Um recorde que ficou aí por 30 anos. E foi um piloto que apresentou, chamou a atenção do mundo quando corria ainda na Fórmula 3000, batia muito, era muito arrojado, e a gente viu essa evolução do Fernando Alonso. Ganhou 2 títulos seguidos, 2005 e 2006, mas um piloto que fez pelo menos uma grande escolha errada na vida e daí para frente não conseguiu mais ser campeão. Continuou ganhando, continuou se colocando em equipes de ponta, até chegar um momento que a carreira dele virou uma piada de si mesmo e ele acabou resolvendo sair. Eu acho, Bernardo, que a própria comunicação da McLaren dá uma dica pra gente do futuro do Fernando Alonso, quando eles falam: anunciamos que Fernando Alonso não vai correr na Fórmula 1 em 2019. Normalmente, quando uma equipe se despede de um piloto e fala que ele está saindo da equipe, ela fala: fulano de tal não vai correr para nós o ano que vem. Ela é categórica dizendo, não vai correr na Fórmula 1. A McLaren sabe que ele não vai correr na Fórmula 1, porque talvez a McLaren saiba onde ele vai correr, e talvez a McLaren esteja junto com ele. Eu acho que é uma especulação, mas eu acho que essa saída do Alonso mostra que ele realmente está de malas prontas para atravessar o Atlântico e correr na Fórmula Indy ano que vem. 1h mais 13, trilhando o caminho de outros campeões da Fórmula 1, o caso talvez mais famoso, o do Nigel Mansell, né, que saiu em 1992 da Fórmula 1 para ser campeão da Fórmula Indy em 1993, outros tempos em que a Fórmula Indy era até mais competitiva do que essa, né, Ali?
É verdade. Inclusive, essa sua comparação com o Nigel Mansell, eu acho que ela é muito feliz, Bernardo, porque o Mansell foi outro, ele saiu no auge, diferentemente do Alonso, que não saiu campeão, mas saiu ainda com muito prestígio, foi para os Estados Unidos, foi campeão e depois ainda teve uma volta para a Fórmula 1. Não foi uma volta bem sucedida, na verdade foi até meio vexatório para a carreira dele, mas ele voltou. E é outra especulação que já está aí correndo, que o Alonso talvez ainda volte para a Fórmula 1, ele está com 37 anos, a gente tem Kimi Raikkonen aí com 39, não seria por uma questão de idade que ele estaria impedido de voltar, mas tem essa especulação também. Eu acho, Bernardo, não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que o Alonso já há algum tempo já sabe que ele não vai ser um multicampeão na Fórmula 1 como ele poderia ter sido e certamente gostaria de ser, então ele está buscando ser um piloto que consegue ser campeão em qualquer categoria. A gente já viu Alonso ganhando 24 horas de Le Mans nesse ano, ele teve uma experiência que foi bem sucedida o ano passado, correndo nas 500 milhas de Indianápolis, não venceu, mas chegou a liderar e chamou muito a atenção das equipes, do público norte-americano de uma maneira geral. Então, acho que sendo campeão, sendo bicampeão da Fórmula 1, já tendo ganhado 24 horas de Le Mans, eu acho que ele vai tentar uma carreira do outro lado do Atlântico para buscar essa vitória nas 500 milhas de Indianápolis e, sem dúvida, vai ser um piloto que já tem o seu nome na história. Eu acho que não só pelos 2 títulos, mas pelo prestígio, pelo que ele sempre demonstrou como piloto, a habilidade dele atrás do volante, ele já é uma lenda da Fórmula 1, mas eu acho que ele quer ser mais que isso, acho que ele quer ser uma lenda do automobilismo. Eu concordo com você, e tentar a tríplice coroa, né? Ele já tem Mônaco, já tem Le Mans, só faltam as 500 milhas de Indianápolis, e aí igualando o Graham Hill, né? Pai do Damon Hill, que conseguiu a tríplice coroa. Eu acho, Ale, basicamente que o Alonso sempre foi o piloto certo na hora errada, no lugar errado, né? A partir de 2007, quando ele perde completamente o discernimento e a cabeça ao ver na McLaren, numa McLaren muito forte, que um piloto que não seria teoricamente uma ameaça para ele, um calouro, o Lewis Hamilton, ele viu que o cara era bom, que estava levando vantagem sobre ele e perdeu a linha, perdeu a noção, e aí começou a fazer coisas, por exemplo, como no Grande Prêmio da Hungria, né? De parar lá no pit pro Hamilton não conseguir parar e fazer mais uma volta rápida no treino, deixar o carro deliberadamente parado ali no pit stop, ali na troca de pneus, e mais do que qualquer outra coisa, para mim, uma atitude completamente errada e até de pessoas de caráter bem discutível, revelar um esquema de espionagem da McLaren em relação à Ferrari, né? Pois é, eu acho que o Fernando Alonso, concordo inteiramente com você, Bernardo. O problema do Fernando Alonso nunca foi na pista, nunca foi o talento dele para pilotar, para acertar um carro, para fazer volta rápida quando precisa, para ser cerebral quando precisa. O problema dele sempre foi fora da pista, e eu acho que o Alonso levava a questão da competitividade ao nível do mau caratismo. Esses exemplos que você enumerou são evidentes. Teve o Singapura Gate também. Em 2008 já pela Renault. Aquilo ali era assim, para banimento dele, do Nelson Piquet, do Flávio Briatore, que acabou banido, né? Que era o chefe da equipe Renault, era para banir todo mundo. Nunca mais dirigir um carro de Fórmula 1. Pois é, a Fórmula 1 acabou usando o Flávio Briatore ali como um bode expiatório. Eu não acho exatamente um bode expiatório, porque ele não era um inocente na história, ele foi o mentor de toda aquela manobra, daquela canalice, na verdade. Então, ele nunca pareceu ter muito escrúpulo em relação a esse tipo de atitude, de realmente mau caratismo fora da pista, tudo muito questionável que o Fernando Alonso fez. E eu acho que, de fato, o grande erro, o grande mau passo da vida do Fernando Alonso foi ter saído da McLaren naquele final de 2007, ter arranjado aquela rivalidade fora do aceitável com o companheiro de equipe, ter batido de frente com o chefe de equipe na época, com o Ron Dennis. A McLaren tinha um carro para ser campeão naquele mesmo ano, acabou perdendo o título para o Kimi Raikkonen da Ferrari, mas a prova da competitividade da McLaren é que no ano seguinte o Lewis Hamilton foi campeão, errando muito, fazendo muita coisa errada na pista, ainda demonstrando uma imaturidade. Se o Fernando Alonso tivesse lidado melhor com essa situação,
ele poderia ter ganhado os 2 títulos, de 2007 e de 2008 pela McLaren. Então, acho que o grande erro dele foi sair ali. Depois, quando ele vai para a Ferrari, ele sai da McLaren, vai para a Renault, depois vai para a Ferrari, a peso de ouro, contratado como um futuro provável campeão. Ele quase chega. Eu acho que 2010 e 2012 foram anos que ele perdeu o campeonato para o Vettel, mas lutando de forma aguerrida até o final. Campeonatos bonitos de se ver, uma disputa, um duelo que talvez a gente esteja conseguindo ver só agora, esse ano, né? No Vettel novamente, agora com o Lewis Hamilton. Então, perder os títulos que ele perdeu na Ferrari para o Sebastian Vettel, eu acho normal. Até por estar na Ferrari, que é uma equipe instável, uma equipe que não costuma ter uma linha de raciocínio muito clara, até dentro das corridas, a gente não sabe às vezes direito qual é a estratégia que a Ferrari está pensando, e ela leva isso ao longo do campeonato. Muito sanguínea, muito passional, como cá entre nós, o próprio Fernando Alonso é. Então, ali perder aqueles 2 títulos era uma coisa esperada. Eu acho que a grande mancada dele foi ter saído da McLaren em 2007. Agora, com essa história da aposentadoria dele se aproximando nos últimos tempos, chegou a revelação de que ele teve convite para correr na Red Bull em 2009. Ele provavelmente poderia estar no lugar do Vettel naquele período em que a Red Bull ganhava tudo e o Vettel ganhou 4 títulos seguidos. Eu acho que é uma especulação para a gente colocar um pouco em dúvida, porque a Red Bull nunca teve essa tradição de ir ao mercado buscar pilotos prontos. Ela preferia aproveitar os pilotos da sua academia de pilotos e ascendê-los, né, à categoria principal. Mas, de qualquer maneira, se ele realmente perdeu essa chance, essa sim é mais uma má escolha para a gente colocar na carreira dele. Ô Alessandra, você citou aí o caso e aí decisões que expõem, em determinado momento até mau caratismo, não só do Fernando Alonso, mas também você citou um nome-chave nessa história toda, o Flávio Briatore, que vale lembrar foi o chefe da equipe Benetton em 1994, quando havia uma série de irregularidades naquele carro guiado pelo Schumacher. Vale lembrar quem era que estava lá. Se tem, esse aí talvez seja, a gente até fala que o Fernando Alonso, de certa forma, foi meio que um Dick Vigarista aí da Fórmula 1 em determinado momento, mas o grande Dick Vigarista fora das pistas, sem dúvida nenhuma, foi o Flávio Briatore, né? Sem dúvida, concordo, Bernardo. E outra coisa que a gente tem sempre que pensar, quando a gente analisa a carreira de um esportista, piloto, jogador, muito a quente, naquele momento em que as coisas estão acontecendo, talvez a gente não tenha uma dimensão exata do que foi a carreira, do que foi o desempenho daquele esportista. Então a gente às vezes precisa de alguns anos, né, para a perspectiva histórica conseguir clarear um pouco os conceitos que se tem sobre aquela pessoa. E eu acho que o tempo, né, aí também já é uma projeção que eu estou fazendo agora, acho que o tempo vai nos mostrar que Fernando Alonso foi um grande campeão, mas que só conseguiu ser campeão, foi um grande piloto, mas que só conseguiu ser campeão sob as asas de um cara como Flávio Briatore. Eu acho que isso vai ser uma coisa para o próprio Fernando Alonso lamentar muito em relação à carreira dele, porque talento para ser mais do que isso ele tinha. Mas no final das contas, os 2 títulos que ele carrega com ele, e que vão ficar para sempre, 2005 e 2006, foram conquistados quando Flávio Briatore, um dirigente que foi afastado, banido da Fórmula 1, era o chefe de equipe dele. Então, é alguma coisa que vai ficar para a história e isso também não vai poder se tirar dele. Esse banimento diz muito sobre o caráter de Flávio Briatore. Agora, 1h22, informações aqui do Agostinho Teixeira sobre aquela tragédia em Gênova, o desabamento da ponte na última terça-feira, debaixo de um temporal. A Gênova fica na região da Ligúria, no noroeste da Itália, deixando pelo menos 40 mortos. Tem mais informações e novas informações com o Agostinho Teixeira. Mais uma vez, boa tarde, Agostinho. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Informação triste, né? Subiu para 42 o número de vítimas do desabamento dessa ponte que aconteceu na terça-feira passada em Gênova, na Itália. Depois que as equipes de bombeiros encontraram hoje de manhã o corpo de um cidadão local. As autoridades acreditam que esse era o último desaparecido e, portanto, agora é oficial, 42 pessoas morreram nessa tragédia que aconteceu em Gênova, na Itália. Durante a noite também, Bernardo, foi encontrado um veículo com outras 3 pessoas, um casal e uma criança, a filha deles de 9 anos. Os corpos são da família Secala,
da qual não se tinha notícia desde a terça-feira, quando tudo aconteceu. No meio dessa tragédia toda, um alento. Um alemão que tinha sido dado como desaparecido e que muitos já contabilizavam como também uma vítima dessa ponte, ele entrou em contato hoje com as autoridades policiais da Itália. Portanto, esse é o único alento que se tem nessa história toda. Aliás, as imagens, viu, Bernardo, que chegam da Itália, hoje tivemos um funeral com todas essas vítimas. E são imagens trágicas, terríveis mesmo, os caixões enfileirados, enfim, aquela imagem que marca mesmo as famílias desesperadas. Enfim, é uma cena muito triste, o funeral que acontece hoje dessas 42 vítimas dessa ponte que caiu na Itália. Uma tragédia realmente que chocou o mundo durante essa semana, na última terça-feira, até por causa desse acidente, dessa tragédia, trazendo aqui para o esporte. Os dois times da cidade de Gênova, que disputam a Série A do Campeonato Italiano, não entrarão em campo em respeito às vítimas. O Genoa, que jogaria contra o Milan, teve seu jogo adiado, esse jogo seria em Milão, e a Sampdoria, que jogaria no estádio Luigi Ferraris em Gênova, teve também seu jogo adiado contra a Fiorentina. Publicidade é informação. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Amigo caminhoneiro e frutista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da Voz das Estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos e estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap para nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. A Fórmula 1 2018 já está eletrizante. Venha ver os melhores pilotos do mundo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre já seu ingresso no site oficial gpbrasil.com.br e aproveite o parcelamento. Visite agora gpbrasil.com.br para mais informações. Venha viver essa emoção. Rádio Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Futebol europeu também em destaque aqui no Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Lucas Herrero tem gol, né? Tem gol, mais um gol brasileiro, terceiro nessa tarde de futebol, agora marcado pelo Neymar de pênalti. Então, Gangan 1, que havia marcado no primeiro tempo, PSG também 1, o jogo está no início do segundo tempo agora. Terceiro gol brasileiro na tarde de hoje, gol de Neymar, PSG 1, Gangan também 1. A Juventus vai derrotando o Chievo por 1-0 no estádio Bentegodi, gol do Khedira na primeira rodada do Campeonato Italiano. Nesse momento, as equipes de Chelsea e Arsenal entram em campo para o grande clássico que será disputado no estádio Stamford Bridge, a segunda rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Alessandra Alves, pra gente se despedir por aqui, eu queria que você falasse sobre a sua expectativa e a volta da Fórmula 1 no fim de semana que vem, com o Grande Prêmio da Bélgica na fantástica pista de Spa-Francorchamps. Como você falou, é um templo. O Rouge, talvez a curva mais desafiadora. Quem faz ultrapassagem no Rouge coloca isso daí no currículo, né? Então, uma daquelas pistas antigas, como eu sempre falo na transmissão, pista velha que faz corrida boa.
Então, de fato, muita expectativa para essa corrida, para essa volta das férias que foram movimentadas. Teve o anúncio do Daniel Ricciardo indo para a Renault, agora anúncio do Fernando Alonso se aposentando, Carlos Sainz indo para o lugar do Alonso na McLaren. Então, teve muita movimentação de bastidor. Naturalmente não se pode mexer nos carros durante as férias da Fórmula 1, e a gente volta com o Hamilton liderando o campeonato, depois de uma fase aí no verão europeu em que Sebastian Vettel estava dando as cartas, uma reversão aí completa, a gente vendo o Lewis Hamilton ganhando inclusive na Hungria, uma pista que não se esperava, né, que isso acontecesse nesse ano, pelas características do carro da Mercedes. E vamos para uma pista agora uma pista de alta velocidade, uma pista que deve trazer um confronto muito grande, muito forte, né, entre Mercedes e Ferrari. Por enquanto eu não apostaria ainda não apontaria nenhum favorito nem para treino nem para corrida. Eu acho que a partir de sexta-feira a gente vai ver como é que esses carros vão voltar. Também em relação à escolha de pneus, ainda está muito quente na Europa. A Mercedes não tem se dado muito bem com a temperatura muito alta, principalmente em relação ao desgaste dos pneus. O campeonato está completamente aberto e eu acho que a gente vai ter um final que vai afunilar a disputa entre o Hamilton e o Vettel. Então a minha expectativa é de uma grande corrida. A gente tem tido corridas meio inesperadas, meio malucas aí na Fórmula 1, e eu acho que é isso que a gente pode esperar da Bélgica mais uma vez, e um final de temporada que eu acho que vai ser acirrado. Eu acho que essa vantagem do Hamilton não é nem um pouco confortável. Eu estou na pontinha da cadeira com a pipoca pronta já para ver esse final, e no sábado que vem certamente a gente já vai ter o grid de largada, vai ter bastante coisa para falar, e no domingo Spa-Francorchamps, nesse horário das 10h10 da manhã, vai ser muito legal de acompanhar, Bernardo. Ale, beijo pra você, hein? Semana que vem tamo junto de novo, aí sim, pra falar sobre o treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, tá bom? Estaremos lá. Um grande beijo pra você, pra todos os ouvintes também. Um ótimo final de semana. Valeu. Pole Position fica por aqui. Eu sigo com você na tarde esportiva aqui na Rádio Bandeirantes, que mais tarde terá jogos entre Santos Sport e Corinthians e Grêmio. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. O mundo dos esportes, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Baltec, guarde esta marca. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. NET, a banda líder pro Brasil multitelar. Ligue 4004-8844. Fios e cabos elétricos Sil, essa é a marca. Omnicraft, peças com a alta qualidade Ford para veículos de outras montadoras. Saiba mais em reparadorford.com.br. Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Nakata é suspensão, freio, motor e transmissão. Nakata, alta performance pra você. Sul América Auto, quem tem Sul América Auto tá com tudo. Peça Sul América para o seu corretor. E Ecobeer, uma cerveja leve, clara e gostosa. Peça Ecobeer e se surpreenda. Se for dirigir, não beba.